Oi, gente, tudo bem? Vocês não estão me acostumadas a me ver assim, né? Sempre estou atendendo lá no meu recinto telemedicina. Hoje eu estou aqui no consultório. Bom dia para vocês. Vamos conversar aqui hoje sobre como ser o primeiro remédio do seu paciente, né? Eu poderia, o título era outro, era Seja o primeiro remédio do seu paciente, mas muitas vezes é importante a gente saber como ser esse primeiro remédio. E saber como ser esse primeiro remédio vai fazer toda a diferença, porque os pacientes, eles prezam, nós pessoas, prezamos muito por uma boa experiência, principalmente em momentos de fragilidade, né? Então eu vejo as pessoas muito preocupadas com a captação dos clientes, né? A captação, ela acontece, gente, mas mais do que isso, é muito importante a gente ter noção de como, além da captação, o momento em que nós estamos com o paciente precisa ser um momento em que nós vamos oferecer a nossa presença como remédio, entende? Que se a gente estiver na nossa presença... Um pouquinho, que aqui tá meio esquisito. Isso. Se a gente estiver na nossa presença enquanto pessoas, a gente sempre vai ser o primeiro remédio do paciente. E isso depende muito do fluxo, né? Do fluxo que a gente está vivendo. Se a gente está vivendo ali, se a gente está naquele momento de alegria, se a gente está naquele momento de entrega, de inteireza, ou se a gente está só cumprindo tabela, né? Nossa, meu ring light aqui deu problema. Peraí. Ou se a gente está só cumprindo tabela. Então, tudo isso faz muita diferença. Vou ficar olhando assim para vocês, tá? Para a gente realmente entender que quando nós escolhemos fazer um atendimento de consultório principalmente, nós temos que prezar por todas as experiências. E eu sei que todo mundo trata bem, eu sei que isso já é um diferencial, que a maioria dos médicos, principalmente no consultório, eles já tratam bem, mas existem outros pontos que fazem com que nós realmente sigamos Hipócrates, né? Que é aquilo que ele fala, que realmente a gente consegue ser esse primeiro remédio. E quando a gente consegue isso, a gente tem, querendo ou não, uma percepção de valor do paciente, entendeu? Ele sente isso, ele consegue... Gente, tá meio ruim aqui por causa do ring light, tá? Porque tá baixo aqui. Ele consegue perceber isso, ele consegue sentir isso. E é uma das coisas que faz com que ele tenha a conexão com você. Só lembrando, gente, que a gente está vivendo um momento em que as pessoas ainda vão ao médico, principalmente porque estão doentes. A gente gosta de trabalhar com saúde, a gente gosta de várias coisas, mas a gente precisa ainda olhar para as pessoas adoecidas, porque a maioria está, né? Então as pessoas elas ainda têm essa cultura de ir ao médico porque estão doentes. E elas ainda têm a cultura, é uma cultura que nós deixamos acontecer, de ir somente no médico do convênio ou de não valorizar o médico particular. Então isso aí vai depender muito de como nós vamos desfazer essa cultura, entendeu? E nós vamos desfazer essa cultura como... Por que as pessoas têm facilidade? Elas não se importam de pagar uma nutricionista que não é do convênio. Elas não se importam de pagar uma fisioterapeuta que não é do convênio. Até uma terapeuta integrativa, né? Uma aluna minha estava me contando ontem que o paciente só aceita passar para se consultar com ela sempre na carteirinha do convênio. No entanto, ele paga R$350 para uma terapeuta integrativa que ele vai todo mês. Então, como assim, né? O que está acontecendo? Que as pessoas deixaram de valorizar o nosso cuidado. Então, o nosso atendimento, ele precisa voltar para esse lugar de valor. E eu não estou falando que isso é mercantilismo. Não, é simplesmente a gente saber o valor do nosso atendimento e saber o que a gente oferece. Mas para isso a gente precisa realmente se conectar com essas experiências que o paciente precisa ali naquele momento. E quando nós estamos imbuídos de nós mesmos, a gente consegue oferecer esse primeiro remédio do paciente sem nos desgastar, né? Porque uma outra coisa que acontece é a gente oferecer o nosso remédio, a nossa presença, a nossa frequência, e com isso a gente se desgasta muito, se cansa e muitas vezes se sabota não fazendo isso mais, né? Eu tenho alunas que eu falo que elas estão se sabotando, porque como os atendimentos são mais... são mergulhos mais profundos, geralmente o paciente, quando ele procura um atendimento, nem estou falando um atendimento médico integrativo, atendimento clínico,
que tem esse olhar para o todo, que tem esse olhar centrado na pessoa. Ele já vai nesse atendimento porque ele não teve resultados no outro. Ele não vai no atendimento, geralmente ou é a pessoa que gosta, né, da experiência, que quer passar por uma experiência boa, que pode pagar por ela e que valoriza isso, e não é a maioria, né? Ou é uma pessoa que já foi em vários outros médicos e não deu certo. E aí ele quer um outro cuidado. Geralmente as pessoas, a gente tem que entender a cabeça das pessoas, elas ainda vão procurar o especialista. Então, por isso que, por mais que você ofereça uma medicina mais centrada no paciente, mais humanizada, eles ainda muitas vezes vão te procurar pela sua especialidade. Ou por quê? Porque eles não entendem o que é aquilo ali. Por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça, o que uma medicina centrada na pessoa vai me ajudar? Entende? Então, essa comunicação a gente precisa cada dia refinar mais, mas mais do que isso, a gente precisa ali, na hora que o paciente chega, geralmente poliqueixoso, geralmente cheio de questões que ele traz de já ter vindo de outros serviços, às vezes que ele não se sentiu acolhido. Quando ele chega ali para nós, a gente tem que entender que, independente de como eu estou, eu preciso estar ali para servir. Mas como eu estou, interfere muito no meu servir. Por isso que eu falo muitas vezes para os meus alunos, eu falo, gente, o universo não manda paciente se a gente não estiver bem. Por isso que eu não estou falando que a gente está 100% bem sempre, né? Mas é um cuidado que a gente precisa ter com a gente todos os dias. Que é um cuidado por isso que a medicina convencional, ela nos protegeu durante tanto tempo. Porque quando a gente tem essa proteção de não se aproximar tanto das pessoas, isso acaba fazendo com que as pessoas em si, quando a gente tem essa proteção de não se aproximar tanto das pessoas, a gente adoece menos por elas. Agora, como nós somos todas abertas, cheias de humanidade, cheias de cuidado, a gente tem muita facilidade de se envolver emocionalmente com as questões que a pessoa traz, e isso é um dos nossos diferenciais positivos, mas a gente tem que saber até onde a gente vai para não afetar a nossa saúde, né? Então, para que nós sejamos o primeiro remédio do paciente, é importante que a gente não adoeça por causa do paciente, né? Então, por isso a gente precisa ter 3 pontos que fazem com que nós sejamos essa presença que cura, esse primeiro remédio. Um deles é a nossa frequência. O outro é como a gente consegue, né, manejar uma limpeza mesmo interna de crenças que a gente traz para que a gente possa cada vez mais usar os nossos lobos frontais, usar nosso lado mais consciente. Isso tudo faz com que a gente tenha uma presença mais curada ali na frente do paciente. Então é a nossa frequência, essa nossa capacidade de limpar nossas crenças, de nos transformarmos, de sermos melhores para nós também e para o outro, né? Para nós principalmente. E o outro ponto é a disposição mesmo que a gente tem de servir, né? Os conhecimentos técnicos que a gente adquire para isso, os conhecimentos sobre a humanidade que a gente quer oferecer. Então, muitas vezes a gente quer oferecer conhecimentos que a gente quer oferecer só um técnico, e o paciente ele precisa de um olhar mais inteiro, né? Ele precisa que além do técnico a gente ofereça a nossa inteireza. Então, quando você começa a estudar, por exemplo, física quântica, o que os grandes professores falam? Que se você sentar na frente do paciente e emitir ondas de amor, né, frequências amorosas ali, você já cura, você já tem uma presença que cura, entende? Então, isso é a frequência, é você saber em quantos hertz você vai vibrar, né, na hora que chega ali para o paciente. Quantos hertz eu vou vibrar, né? Eu vou chegar aqui cansada, estressada, preocupada com a minha família, com muito medo, né? Porque uma das coisas que abaixa a nossa frequência é o medo de desagradar o outro, é o medo de não fazer um bom trabalho, é o medo de não ser bom o suficiente. Esse medo nos tira da presença do outro, nos faz ficar tipo assim, medindo palavras, tendo cuidado com o que eu vou fazer, muito preocupada se eu estou oferecendo um bom atendimento ou não. Isso tudo é escassez, né? Será que eu estou fazendo um bom atendimento? Porque se eu não fizer um bom atendimento, a pessoa não vai voltar. Será que isso, aquilo, outro? Então, isso tudo é pensamento de escassez, entendeu? E aí, quando você está nesse pensamento do medo, de que você tem que impressionar o outro, porque senão ele não vai voltar e coisa e tal,
Isso aí não tem como você acessar essa presença que cura, não tem como você ter uma frequência que ajuda o paciente. Você vai para um lugar que vibra baixo igual o paciente, porque você está vibrando no medo e na ansiedade, entendeu? Então, para que você tenha essa presença ali e isso seja um diferencial, gente, é importante que a gente comece a melhorar a nossa vibração, porque tudo isso é o que afeta. E quando a gente melhora a nossa vibração, os pacientes, as pessoas chegam, sabe? Eu sei que tá difícil vibrar alto nesse momento, né? Com tantas coisas que nos tiram das boas vibrações, tantas informações difíceis que a gente tem que lidar, tantas situações novas, né? Tudo isso afeta muito a nossa percepção, né? A nossa força a nossa capacidade de realmente estarmos inteiros ali. Até o fato da gente estar cansado de outro trabalho que a gente não gosta, ou de situações difíceis que a gente está vivendo, ou de situações financeiras que a gente está vivendo, tudo isso influencia ali na nossa presença. Então, quanto mais a gente conseguir ali naquele momento nos desvincularmos das nossas questões e estarmos na presença para aquele paciente, mais a gente está inteiro, mais a nossa presença cura, entendeu? Tem pessoas, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, eu já estive com pessoas que eu me tratei e aquele atendimento reverberou em mim durante um mês. Eu falo que um mês é o tempo, né? Eu vejo isso às vezes com os pacientes, eles falam, depois de um mês parece que parou de fazer efeito. Então a gente vai ali, um mês, você fica muito bem, por quê? Porque aquela pessoa, além de oferecer algum tratamento específico para você, ela também te fez bem, né? Você ali conversar, conseguir se colocar naquele ponto difícil que você está passando. Então tudo isso afeta, né? E aí você vai para aquela pessoa que é uma presença incrível. Eu já vivi isso comigo, né? Com pessoas que eu já me consultei. Já tive essa experiência com meus filhos, criança mesmo, de 2 anos, quando o Gabriel tinha 2 anos, ele passar por uma pediatra e ele estava com uma pneumonia, ele estava bem assim, né? E aí ele melhorar depois daquele atendimento, porque foi um atendimento que trouxe tanta presença, né? Que trouxe tanta cura no atendimento em si. Então, esse lugar é muito bonito quando a gente consegue estar nesse lugar. E a gente está nele quando a gente gosta do que a gente faz, né? Porque olha só, às vezes a gente tem ali 30 pacientes para atender no dia. Eu não quero ser a 30ª paciente minha num dia, porque eu sei que eu não vou estar inteira, eu sei que eu vou me desvincular muitas vezes porque eu já vou estar cansada das outras pessoas, entendeu? Então, quando a gente cobra pelo nosso atendimento, a gente pode diminuir o número de pacientes que a gente atende e a gente oferece um serviço muito melhor, né? E as pessoas ainda vão entender isso. O problema nosso com a venda é justamente o quanto nós temos ainda de insegurança e baixa autoestima. Eu falo nós, gente, porque eu já superei muitas coisas. Eu estou aqui ensinando porque eu já superei. Porque eu já vivi e já vivo isso há muito tempo. Mas é um exercício que foi de superação para mim também. E que hoje eu vejo, por exemplo, você oferecer um atendimento muito bom, muito humanizado, centrado na pessoa, ele tem que ter um valor, né? Porque tem muitas pessoas que não oferecem nem metade disso e que cobram, por quê? Porque se sentem muito, né, merecedoras daquilo. Eu tenho uma amiga, né? Olha, ela me falou isso há 10 anos atrás. Eu não esqueci, porque é muito forte isso que ela falou. Eu fui para São Paulo na época fazer um estágio dentro da infectologia, né? E fiquei lá hospedada com ela. E aí ela já estava morando lá há mais de um ano. E ela também é infecto, né? E aí a gente conversando, ela falou assim, deixa eu te contar uma coisa. Para você caminhar dentro daquele hospital, para você andar dentro daquele, para você ficar bem ali, você tem que ter marketing e autoestima. Eu falei, nossa, como assim marketing e autoestima? Nunca esqueci isso, gente. Eu só sobrevivo porque eu tenho os dois. E se você não tiver, você não sobrevive. E eu não esqueci isso nunca, porque eu não tinha zero marketing e zero autoestima, né? Então era um patinho colhido ali mesmo. E quando ela fala de marketing, era a presença dela chegar ali, chegando, sorridente, inteira, né? Porque isso aí é a nossa presença. E o paciente, quando ele chega para ser consultado, para se atender, para se consultar com a gente, ele busca essa presença. Ele busca uma pessoa que vai estar melhor do que ele um pouco, pelo menos, né? Que vai ajudá-lo a sair daquilo ali, porque a doença por si só, ela já nos deixa muito para baixo. Então ele busca alguém que vá elevá-lo,
né? E aí a gente precisa entender que a nossa função ali, uma das nossas funções ali é elevar aquele paciente, entendeu? E que isso faz diferença, isso faz com que a gente seja o primeiro remédio do paciente. Como que a gente faz isso? É o que eu estou te falando. Se você sentar com a intenção certa de servir, de enviar amor, isso te nutre tanto, 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 que você esquece os problemas que você está passando. Por isso que quem atende em consultório muitas vezes tem uma satisfação profissional maior do que quando a gente atende no SUS ou quando a gente atende nos convênios ou nas clínicas populares. Eu falo isso, gente, porque eu já atendi nos 3 lugares. E hoje eu prefiro, né, eu gosto de fazer atendimento de pessoas mais simples. Eu faço isso ainda e gosto de fazer sempre que precisam de mim. Às vezes de algumas grupos de filantropia, essas coisas assim, né? Eu tô me engajando para fazer isso mais, porque isso me dá esse sentimento de doação, de amor. No entanto, isso é diferente, você tá ali doando, é diferente de você sentar no seu trabalho e sentir que você é desvalorizada. Por quê? Porque você não tem um tempo certo para olhar o paciente, porque você recebe para fazer exatamente do jeito que eles colocam. Então tem muitos serviços que não te dão abertura para fazer um olhar mais centrado no paciente, uma amplitude do seu conhecimento, entendeu? Então você estuda, faz curso online, faz curso presencial, faz pós-graduação, faz especialização, mas a sua realidade não muda, porque você ainda está preso naquilo ali, de acreditar que é só aquilo. Então é o marketing autoestima, como diz a minha amiga. Então, isso é extremamente importante, sabe? Por que as pessoas são mais realizadas? Gente, a gente precisa criar essa cultura. Essa cultura só precisa ser criada. E quanto mais de nós estivermos ali nos dedicando a estar no nosso consultório, com esse lugar sendo o primeiro remédio do paciente, fazendo o nosso melhor, mais as pessoas vão chegar até nós, mais as pessoas vão falar, eu vou pagar um bom atendimento médico, entendeu? Porque só ontem, pra vocês verem, eu atendi 2 consultorias. Uma delas, uma colega totalmente tensa, por quê? Porque ela descobriu que a endoscopia dela custa R$15 no convênio, né? No convênio paga R$15 por uma endoscopia dela. No outro, passa um pouquinho, vou atender a outra colega do mesmo... Não, eu atendi 3, na verdade, mas eu vou contar dessas 2. A outra colega do mesmo jeito, estressada, porque quando ela pega a guia dos convênios, ela vê lá que a consulta dela de ginecologia, com colposcopia super aprofundada, em que ela usa também homeopatia, enfim, que é um show a consulta dela, ela ganha R$30. Agora você me fala se isso é normal. Só que aí ela fala, gente, deve ser minha baixa autoestima. E tem a ver a baixa autoestima, claro que tem. Porque se a gente põe o peito pra frente e fala, olha, eu mereço receber bem, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar para isso, eu vou apostar nisso, a gente sabe que isso vem, entendeu? Ainda mais nós que somos geralmente pessoas de muita garra, né? A gente fez um vestibular, a gente fez uma faculdade difícil, uma residência muitas vezes mega estressante, 1 milhão de cursos e ainda assim se sente inferior. Esse que é o problema, entendeu? Com o sentimento de inferioridade, a gente não tem como ser o primeiro remédio do paciente. Então, uma das primeiras coisas que eu tenho trazido muito forte para o meu curso, para os meus trabalhos com médicas e tudo, é fortalecer esse sentimento de autoconfiança, porque você só vai ser o primeiro remédio do paciente se você estiver bem sentado ali na frente. E eu tenho certeza que vocês são ótimos remédios para os pacientes quando vocês estão lá no seu PSF, lá no seu ambulatório do SUS. Eu sou, gente, sempre fui. Não é que assim, eu tô falando que eu tenho certeza que vocês oferecem o seu melhor ali, entendeu? Eu tenho certeza que vocês fazem o seu melhor ali. Só que quando a gente faz o nosso melhor e ainda recebe bem ou é valorizado por aquilo, a gente sabe que tudo foi melhor. Que a gente vai para um lugar que a gente tem que liberar e eliminar mesmo. É a tal da culpa de ganhar dinheiro, da culpa de cobrar o valor que a gente, né, que merece o nosso serviço. Então tudo isso a gente tem que ir liberando. E são coisas que são crenças que a gente tem que ir liberando. Lembra que eu falei qual que era o segundo ponto para a gente ser a presença que cura? O primeiro ponto é a gente estar ali numa frequência mais alta, a gente vibrar mais elevado. Porque o paciente ele quer chegar e ver a gente melhor do que ele, né? A gente vai levar esperança para ele, a gente vai levar cuidados. Então a gente precisa elevar um pouco, mesmo que a minha vida, nossa, às vezes eu tô com um problemão, né? Ali naquele momento eu faço, é uma coisa que
tem uns estudos, né, um livro, eu esqueci o nome do livro, 7 Passos da Consulta, alguma coisa assim, e ele fala, entre um paciente e outro, você tem que trabalhar o seu emocional, você tem que respirar fundo, que desligar daquele paciente que você atendeu, que desligar das questões que você está lá fora, e a primeira questão que você tem que desligar é esse sentimento de que você tem que agradar o paciente para ele voltar, para ele te indicar, ou você está com medo, ou você está chateada porque tem só um paciente naquele dia e você está com o consultório aberto aí há 3 anos e atende só um paciente, entendeu? Então, tudo isso tem que ser desligado ali naquele momento para você se conectar com aquele paciente, porque quando você faz esse lugar, não tem jeito de dar errado. Logo chega outro, e chega outro, e chega outro, entendeu? Então, o primeiro ponto é melhorar a sua frequência, é estar bem ali naquele momento. Um outro ponto é você limpando essas crenças que você tem em relação à sua valorização, em relação a você, para que você possa fazer melhor. Gente, porque não tem como, se você tem muitas crenças aí de inferioridade, de culpa por receber e todas essas coisas, quando a gente está nessa, eu sei, tá? Porque eu venho desse lugar. Quando a gente está nessa, a gente não consegue vibrar mais alto, então a gente não eleva a primeira parte. A gente fica sempre ali insegura. E essa insegurança passa para a pessoa sabe que a gente está insegura, mesmo que a gente não fale sobre isso. Fica meio que no ar que a gente está insegura, sabe? Um trem que fica ressoando. Então, é trabalhar essa nossa autoconfiança, é trabalhar essas crenças. Eu vou te falar aqui que eu sempre fiz. Qual a situação que você está passando hoje na sua vida? Ah, eu quero ter meu consultório e eu não consigo sair do lugar, ou ele não está dando dinheiro. Então você vai pegar uma folha em branco, né? Essa aqui não está muito branca, eu anotei aqui, mas você pega uma folha em branco e anota lá todos os pensamentos que você tem em relação ao seu consultório, todos os pensamentos negativos, certo? Eu faço isso sempre com tudo, que eu quero mudar. Então, sei lá, eu vou anotar aqui, meu consultório não dá dinheiro. Aí na frente eu vou ressignificar essa frase. E o ressignificar, gente, ele é muito pessoal. Cada pessoa vai ressignificar de um jeito, entendeu? Então, eu lembro que, eu já contei isso pra vocês, né? Não vou ficar contando história repetida, mas eu fiz isso uma vez quando eu estava com muito problema de não confiar que os pacientes iam chegar. Isso foi em 2015. Eu sentei escrevido aqui de um lado tudo que eu pensava e do outro lado eu coloquei. Eu me lembro de colocar assim, eu achava que eu não ia dar conta de pagar o aluguel da clínica. Não vou conseguir pagar o aluguel desse consultório. Aí na frente eu colocava, eu tenho pacientes o suficiente para pagar o aluguel e ainda mais. E para pagar o aluguel e ainda mais. E ainda sobra, eu não me lembro como que eu coloquei. Ou 2 vezes ou 3 vezes mais o aluguel, alguma coisa assim. Eu tinha aquilo naquela época? Não tinha. Mas eu comecei a ler aquilo, só essa parte, entendeu? Então, você precisa ressignificar uma a uma as crenças que você tem. Porque é isso, gente. O que diferencia as pessoas que realmente dão certo daquelas que não dão certo? Duas coisas, gente. Uma delas é: observe as pessoas que estão se dando bem, tá? O que elas fazem que eu não estou fazendo? Por que ao invés de ficar passando o dedinho no feed, com inveja, sei lá, né? A gente não vai e fala assim, nossa, essa pessoa está fazendo isso, então eu também vou fazer. Não é que eu também vou copiar, sabe? Mas assim, olha, essa pessoa ela faz postagens 3 vezes na semana. É claro que ela chama mais atenção do que eu que faço uma vez, ou eu que nunca faço, entendeu? Por quê? Porque isso é um movimento, ela está fazendo um movimento. Tô falando que é o melhor de todos, que está dando resultado? Não sei. Mas com certeza dá algum resultado, porque todo movimento que a gente faz dá resultado. Então, você precisa pegar as pessoas que você quer ter uma vida igual a delas e modelar. Modelar é fazer o que ela está fazendo, entende? Modelar é, por exemplo, eu vou te falar um modelamento que eu fiz recentemente. Eu percebi, né, que eu quero crescer mais nos cursos, né, nos cursos para médicas, nos cursos nas minhas mentorias, que eu já tenho bastante, mas eu quero aumentar. Aí eu fui lá e vi as pessoas que têm os grandes mentores, os grandes líderes, os grandes marqueteiros, não marqueteiros, né, mas os grandes players que a gente fala, né, que são essas pessoas que vivem hoje das redes sociais não, que são professores do mundo online.
entendeu? Mais professores e mentores, como eu sou, né? Eu sou professora e mentora do mundo online há pelo menos 2 anos, né? Há pelo menos 2 anos. Essas pessoas que vieram antes de mim. Então eu fui lá olhar essas pessoas para eu modelar. Falei, ó, o que essa pessoa está fazendo que eu não estou fazendo? Já que eu quero crescer tanto quanto ela, e eu não estou falando, gente, crescer em número de seguidores, não. Eu estou falando crescer em impacto. Porque o número de seguidores, ele é muito diferente do quanto você tem de leads qualificados. O que são leads? São pessoas que seguem ali você, certo? Você pode ter ali 10 mil seguidores, mas dessas pessoas, só 300, 200 interagem com você. Entende que os outros te seguem, mas não tem nada a ver com o que você fala? Ou eles te seguiram no momento que você estava falando de outra coisa, ou enfim, ou eles não estão ali à toa. Ou você tem, sei lá, 2 mil seguidores, mas todos você interage bem com a maioria. A maioria vem ver o seu conteúdo, sei lá, 1000 seguidores. Se você tem 2 mil seguidores, 1000 vem sempre ver seu conteúdo. 1000 vem sempre interagir com você. Entende que ele é qualificado? Muito mais do que aquele que tem 10 mil. A gente chama, esses dias eu ouvi um termo que eu achei muito interessante, banco imobiliário do Instagram, né? O banco imobiliário do Instagram, que é aquele jogo com o banco imobiliário, é o número de seguidores. Então a pessoa te mede pelo número de seguidores. Mas é uma falsa riqueza, porque não é ser rico de verdade. O rico de verdade é aquele que tem, por exemplo, por que tem muitas médicas aí que tem Instagram grandão e não tem paciente no consultório? Porque não tem leads qualificados, que são essas pessoas que realmente entendem o que ela fala, querem consumir o produto dela. E tem outras pessoas, eu tenho uma aluna, acho que ela tem 700 seguidores, alguma coisa assim. Eu nunca tive muitos assim, exacerbados de seguidores. Essa aluna minha, eu acho que ela tem 700, mas totalmente qualificado. Ela já está, assim, muito avançada no consultório, entendeu? Então, isso é muito importante. Por isso, para a gente ter leads qualificados, que são pessoas que vêm, a gente tem que fazer movimentos para essas pessoas. Então, como eu quero aumentar os meus leads qualificados, eu fui lá olhar essas pessoas e pensar o que eu posso fazer além, que eu ainda não estou fazendo. O que eu estou fazendo além? Todos os dias eu faço 2 lives. Uma às 6h20 da manhã de meditação no meu outro canal, no canal que eu falo para pacientes, e outra aqui às 11 horas, pelo menos de segunda a sexta, foi o que eu consegui aumentar. Claro, eu tenho que correr para atender, correr não, né? Eu precisei começar meus atendimentos 1 hora mais cedo, para me liberar essa hora das 11. Então, assim, precisei fazer mudanças que mexiam na minha zona de conforto, entendeu? Mas eu quero crescer, eu sei que para crescer eu preciso colocar mais conteúdo, eu preciso que mais pessoas me conheçam. Do mesmo jeito vocês querem crescer, né? Então vocês querem poder realmente viver essa experiência de ser o primeiro remédio do seu paciente. Para isso vocês precisam liberar essas crenças e vocês precisam começar a modelar, tipo assim, nossa, eu sei que fulano ali, eu acho muito legal aquele médico que eu sigo, aquela médica que eu sigo, e eu vou fazer, não o mesmo conteúdo, mas eu vou fazer o mesmo movimento, vou aumentar o meu número de postagens, ou eu vou fazer uma live por semana. Ah, mas isso não vai dar em nada, né? Ah, isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada, gente. Talvez não dê em nada por 1 ano, por 2. Mas a nossa capacidade de resiliência ela é enorme. Lembra que vocês entraram na faculdade de medicina, lembra que vocês fizeram um curso difícil. Então a capacidade que vocês têm de moldar a sua realidade é grande. Vocês sabem estudar para melhorar, entendeu? Então tudo isso vai acontecendo. Mas para isso vocês precisam liberar essas primeiras crenças de baixa autoestima, de que não é para vocês, de que vocês não conseguem. Porque isso o paciente sente. E ele não tem como a gente ser o primeiro remédio do paciente se a gente chega ali imbuído dessas crenças, entendeu? Um outro ponto que a gente precisa oferecer para o paciente, aí sim é o terceiro ponto para a gente ser o primeiro remédio. Aí é o ponto dos conhecimentos técnicos, dos conhecimentos que vão além da nossa sabedoria de vida, que a gente pode compartilhar tudo ali naquele momento com o paciente, porque a gente atender, não sei se vocês gostam, mas eu gosto bastante, só olhando no horário. E quando a gente atende com a segurança de que eu tenho um conhecimento ali bom, de que eu consigo oferecer algo bom, a gente vai para esse lugar da presença que cura, entendeu? Se a gente tem essa segurança de que oferece algo bom e a gente ainda está no espaço que dá tempo para a gente conversar, para a gente explicar, para a gente se envolver mais, isso também fica bom, entendeu?
Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. A ser o primeiro remédio do paciente quer dizer que a gente também tem que ser o nosso primeiro remédio. Então, a gente tem que ficar mais empoderada, a gente tem que melhorar a nossa autoconfiança, a gente tem que melhorar o nosso marketing, né? Marketing não só nas redes sociais, nosso marketing do dia a dia. Então, gente, marketing do dia a dia não é pra gente fingir ser outra pessoa. Eu me lembro, ó pra você ver os aprendizados que eu já tive. No ano de 2017, né, foi quando eu tava começando já a ficar mais famosinha, assim, na minha cidade, né, e tal, ter o meu consultório e tal. E aí eu contratei uma consultora de moda. Eu não era consultora de moda, era consultora de estilo, uma coisa assim, consultora de estilo, que eu achei muito interessante. E a primeira coisa que eu falei pra ela foi o seguinte: olha, eu não quero ninguém mudando meu jeito, eu sou uma pessoa mais simples, eu tenho um jeito de vestir mais simples, eu não sou igual agora. Eu amo esse brinco aqui, mas ele é um brinco que, ó, eu mostrando o brinco, ele é um brinco de cordinha, assim, ele não é um brinco chiquérrimo, sabe? Ele é um brinco todo trabalhado no artesanato. Então eu gosto de coisas mais assim, que tenham algo, que venham de algum lugar, que tenham alguma história. E aí ela falou assim: eu não tô aqui pra mudar você, mas eu quero que você saiba que quando você se veste ou quando você tem uma presença, não é pra você ser vista, é pra você ser ouvida. Porque as pessoas ouvem quem tem presença, quem tem lugar, quem se coloca naquele lugar, que né, não o lugar do outro, o seu lugar. Então, quando você está no seu lugar, você tem a sua presença e as pessoas, elas vão te ouvir. Agora, se você não está bem vestida, as pessoas não vão te ouvir, porque elas não vão nem te olhar. Eu nunca esqueci isso, porque eu sempre fui da linha contrária, né? Tipo assim, o que tem meu exterior? Não tem nada a ver. E até hoje eu ainda sou bem simples assim, e não quero mudar esse meu jeito, ela não mudou, né? Muito pelo contrário, ela me ajudou a fazer uma simplicidade mais conectada com aquilo que eu realmente sou, com as coisas que eu acredito. Foi um trabalho bem legal comigo, assim, e que deu muito resultado, até hoje reverbera, sabe? E aí eu reverbero isso pra vocês na presença que vocês passam pro paciente. A pessoa entra no seu consultório, você passa uma vibe boa ou você passa uma vibe ruim. Mesmo que você não diga isso pra ela, ela vai sentir. Entendeu? Às vezes a gente tá meio sonolenta, né? Por vários motivos, né? Então, tudo isso influencia, sabe? Então, ser o primeiro remédio do paciente, eu vou te falar como que você pode fazer isso. Não é só ser empática, boazinha, gente boa, não é isso que a gente preza. A gente preza por uma presença qualificada, em que você esteja ali inteira, oferecendo uma frequência elevada para aquele paciente. Então, você está direcionando para ele amor, você está direcionando gratidão por ele estar ali, por ele confiar no seu trabalho. Então, você direciona naquele momento para ele bons sentimentos, certo? Bons pensamentos, uma boa frequência. O segundo ponto é você liberar essas crenças que você tem de baixa autoestima, de incapacidade, de insegurança. Por quê? Porque isso aí, gente, vai fazer com que essas crenças que você tem, elas te tiram do lugar que você quer estar. Entendeu? Então isso te deixa mais estressado, você não consegue ter uma boa presença ali no ponto com o paciente. E o terceiro ponto é você realmente trazer um conhecimento técnico adequado ou um conhecimento que pode ser, tanto faz, se é um conhecimento da sua especialidade ou se é um conhecimento integrativo ali, mas que vai fazer realmente sentido para o paciente. O problema de vocês é que vocês focam só no último, só em oferecer a técnica. E quando você só oferece a técnica e não trabalha esses outros dois pontos que tem a ver com você, o paciente não se conecta, entendeu? Ou ele simplesmente não vai ver valor nenhum em pagar a sua consulta particular. Ele pode ainda continuar passando a carteirinha de convênio, entendeu? Ele pode... Não, eu não vejo diferença. Por que eu vou pagar particular? Eu vou ali passar a carteirinha de convênio na outra médica. Na médica, então agora a fulana só atende particular, então eu vou passar na outra médica, não tem problema. Entendeu? Então é isso que faz o nosso diferencial, tá certo? Nós temos o primeiro remédio do nosso paciente, tá bom? Meninas, gratidão a quem ficou aqui. Eu vou encerrando aqui por hoje, tá? Amanhã a gente tá junto de novo, tá bom? Um abraço.